Bom dia. Lucas 7. Vamos ler o versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 9. Nós estamos meditando exclusivamente nas palavras de Jesus. Só o que ele disse. Nós não estamos preocupados com que algum discípulo, apóstolo, ou qualquer que seja, quem quer seja um fariseu ou não, tenha falado. Ou uma das mulheres. Não, só o que Jesus falou. E aqui no versículo 9 ele diz assim: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Quando foi Jesus? Por que Jesus respondeu isto? Porque um centurião era uma autoridade policial, digamos assim, militar, era um comandante, era um capitão de 100 soldados. Ele tinha sob a responsabilidade de 100 soldados. E ele era romano, porque naquela época Israel estava sob o comando de Roma, de César. Então, mas ele era um bom homem, apesar de tudo, inclusive tinha ajudado na construção do templo dos israelitas, dos judeus, né? E ele tinha um funcionário dele, um empregado que estava doente, estava quase à morte. E ele, então, o que aconteceu? Ali quando Jesus chegou ali em Cafarnaum, então ele pediu para alguns religiosos ali dos judeus, fosse até Jesus e fizesse este pedido a Jesus, pelos servos dele. Então só aí nós já percebemos que ele era um bom homem. Ele estava preocupado com o empregado dele. Percebemos que ele era um bom homem, que ele acabou tendo que recorrer aos judeus, pedindo ajuda para interceder, fazer um pedido junto a Jesus pelo empregado dele. E Jesus falou: não, eu vou lá na casa dele, curar esse empregado dele. Quando Jesus está chegando na casa deste capitão, desse centurião, ele enviou, né, tinha enviado alguns amigos para ir ao encontro de Jesus e falar com Jesus. Falou: não precisa incomodar de vir na minha casa, não. O mesmo porque ele sabia que, segundo a lei judaica, os judeus não poderiam estar entrando, frequentando a casa de estrangeiro, de ímpios, né? Porque os romanos considerados ímpios, sujos para os judeus. Falou: não tem que incomodar, vir na minha casa. Nem ele mesmo teve coragem, se achou digno de ir até Jesus. Ele mandou dizer: falou: não sou digno de receber o senhor na minha casa, debaixo do meu teto, não. Por isso eu não me considerei nem digno, nem merecedor de encontrar com o senhor, falar com o senhor pessoalmente. Ou seja,
muito mais fé do que os próprios judeus. Ele reconhecendo que era Jesus. Enquanto os próprios judeus, que tinham a obrigação, que tinham as escrituras, não reconheciam Jesus. E falou, não considerei, não. Mas eu sei que se o senhor dá uma palavra, se o senhor dá uma ordem, meu servo, meu empregado fica curado. Porque eu sei a autoridade que o senhor tem. Assim como eu tenho autoridade, eu mando para um soldado, vai ali, ele vai, mando outro, vai ali, eu mando outro, volta, eu mando, faz aquilo outro, ele vai fazer. Então, se eu mando uma pessoa aí, ele vai, eu mando voltar, volta, eu sei a autoridade que eu tenho. Agora, eu sei a autoridade que eu tenho. Não precisa vir na minha casa para o senhor mandar, não. Se eu dando a ordem, vai acontecer. Olha que tamanha fé. Um ímpio, um estrangeiro, um romano. Eles não tinham as escrituras. Os judeus tinham as escrituras. O judeu não aceitava Jesus como Messias, como Filho de Deus. Mas os estrangeiros, sim. Os estrangeiros, sim. Aí que por isto que quando Jesus ouviu a declaração dos amigos desse capitão, porque nem ele mesmo teve coragem de ir diante de Jesus, foi que Jesus disse, asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Nem mesmo aqui nesse povo que eu vi, judeus, eu encontrei uma fé como a desse homem, desse centurião, desse capitão. Aí, claro, aí voltaram os amigos do centurião, quando chegou lá o empregado já estava curado, totalmente restabelecido. Aí nós falamos assim, olha, nós temos fé, porque infelizmente é normal no linguajar dos evangélicos, dos religiosos, falar, não, eu tenho fé, mas vive no erro, vive no pecado, vive na penúria, vive no sofrimento, vive na dor, vive muitos possessos. É sério? Você vai analisar, você vai ver a quantidade, vocês vão se assustar ao ver a quantidade de pessoas evangélicas que estão possessas. De possessas, dominada por demônio. O demônio faz habitação nelas. Digo mais, hein? Não estou falando só de ovelhas, não. Estou falando de pessoas que estão no altar. Estou falando de pessoas que estão no culto. Falando de cantores. Estou falando de supostos pastores, pregadores, que são possessos de demônios. Por quê? Porque não tem fé. Porque se eu tenho a fé, e olha que a Bíblia nos fala muito claro, nós vivemos por fé e não por vista. Se eu creio em Jesus, se eu creio na salvação, eu vivo em obediência, porque eu sei o que me aguarda. Então, eu pratico a palavra do Senhor em todo sentido, porque eu tenho fé. Agora, não adianta você falar que tem fé e não pratica. Os judeus falavam que tinha fé, mas praticavam? Não. De maneira nenhuma. Vivia a palavra de Deus? Não. De maneira nenhuma. Essa é a questão. Nós vamos agora lá para o versículo 11. Jesus só disse assim, não, 11 não, versículo 13.
Lucas 7, versículo 13. Jesus só disse assim: não chore. Isso quando Jesus foi para a cidade de Naim, chegando lá, encontrou, já na saída da cidade, tinha um velório que estavam ia enterrar, né? Ia levar para o sepulcro. O filho de uma viúva, o filho único de uma viúva. Então Jesus só chegou perto dela, falou: não chora não. Aí mandou ali o enterro parar, ele tocou no caixão ali, né? E ele só disse, aí no versículo 14 ele disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus chegou. Então ali, encostou ali no caixão ali, não falou com o Zé, fez: eu te ordeno, levanta. E ele levantou. Aquele que estava morto e já estava em enterro levantou e ele foi restituído à mãe dele. Versículo 22. Ide e relatai a João tudo o que vistes e ouviste. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E o evangelho é pregado aos pobres. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. João Batista, ele estava preso, aí ficou ouvindo falar de Jesus, Jesus estava fazendo o sério milagre, ele falou: vem cá, será que... Aí mandou os discípulos perguntar se Jesus era o Messias, ou se não era, se devia esperar outro. A resposta de Jesus foi: falou: não, você fala com eles de seguinte forma, tá vendo? Fala, você tem que contar o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Vocês estão vendo aí os cegos enxergarem, os aleijados andar, os leprosos são limpos, são purificados, são curados, os surdos estão ouvindo. Estão vendo aí, tá? E mandou um recado para João: mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Por quê? Porque João Batista, apesar de tudo, saber a origem de Jesus, ter visto tudo, ele estava preso por ordem de Herodes, o adúltero. Ele estava com a Herodias, adúltera, mulher de Filipe, irmão de Herodes. E por esse motivo ele estava preso e depois ia ser morto, degolado, por ordem de Herodias. Então ele ali na prisão, vendo, olhando para a circunstância, olhando para a situação, olhando para tudo aquilo, e o que aconteceu com ele? Ele já teve dúvida, começou a duvidar, aí mandou perguntar. É um dos motivos que eu falo: gente, não olhe para a circunstância, não olhe para nada, olhe para o Senhor, olhe para a palavra. João Batista foi, que antes mesmo dele nascer, quando Isabel estava grávida, e Maria, mãe de Jesus, foi visitar, que eram primas, ele já dentro da barriga do ventre da mãe, ele já agitou todo. Depois que ele batizou Jesus, antes de ser batizado, ele já viu, falou: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Quando ele batizou Jesus, ele viu vindo o Espírito Santo vir sobre Jesus, a forma corpórea de uma pomba. Ele ouviu Deus falar do céu, falou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus sabia tudo isso. Mas ele preso, agora olhando ali para a circunstância, para a situação, já duvidou. E saiu da palavra. Aí Jesus só relatou, falou: manda ele prestar atenção no que está acontecendo, manda ele não se escandalizar de mim. Bem-aventurado, feliz é aquele que você não se escandaliza em mim. Por isso que eu falo: olha, não olha a situação, não olha para a circunstância, senão você vai cair. Ah, pastor, meu casamento, estou vendo, meu marido está com outro, minha esposa está com outro, meu filho está assim, a enfermidade, você não olha para isso. Olha para o Senhor, que a resposta está nele. Ok? Nós lemos hoje Lucas 7 até o versículo 23. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 24. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.